Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 30 de maio de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Mas digo eu a todos vós que me escutais: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Lucas 6, 27. Sugestão para a prece. Prece rogando a Deus o estímulo à humildade. Reflexão. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada que terão de dar contas. Pergunta 385 de O Livro dos Espíritos. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós nos colocamos nesse instante diante de ti, dos irmãos, nossos anjos protetores, daqueles espíritos que são simpáticos a nós. E rogamos, Jesus, que ajude-nos a desenvolver a humildade, o amor, a fraternidade. Fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, hoje, quinta-feira, como de costume, nós teríamos a reunião administrativa. Porém, devido à Rota Paulo de Tarso, que está acontecendo a partir de hoje, em várias casas espíritas do Brasil, o que é a Rota Paulo de Tarso? A Rota Paulo de Tarso são visitas que as casas espíritas fazem às cidades que têm casa espírita e às cidades que não têm casa espírita, com o objetivo de divulgar o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, e também a possibilidade de fundar casas espíritas ou grupos espíritas, né? Então, esse é o objetivo. E nós hoje estaremos indo visitar os municípios de Apiacás e de Nova Monte Verde. Se tudo correr bem, a gente estará nessas duas cidades. Nós vamos atrasar um pouco, porque nós estamos aguardando a chegada de um dos companheiros nossos que está vindo de Cuiabá, né? Então, assim que ele chegar aqui na nossa cidade, nós estaremos já saindo para ir para as cidades que iremos visitar, né? Muito bem, meus amigos. No sábado, nós teremos a evangelização com as crianças, a evangelização com os jovens, com os adultos, temos o tratamento espiritual, temos a campanha de fraternidade Alta de Souza e temos a distribuição da sopa fraterna. E também, ao mesmo tempo, estará acontecendo a reunião Allan Kardec na cidade de Sinop. Então, também acontecerá nesse fim de semana, sábado e domingo. Muito bem, os recadinhos dados, nós vamos agora para a mensagem de hoje. Nós estamos há 81 dias estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Vós, no entanto, fazeis as coisas que ouvistes do vosso Pai. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 38. Educação no lar. Preconiza-se, na atualidade do mundo, uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto
à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar os seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na vigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalhos e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Caminho, Verdade, Vida, da editora FEB, capítulo 12. Meus amigos, é muito importante nós trabalharmos em prol da educação do caráter de nossos filhos ou daquelas pessoas que estão sob a nossa tutela, porque nós seremos corresponsáveis pelas suas derrotas, né? E a educação, muitas vezes, nós, por questões de tempo, por questões diversas, nós delegamos para terceiros. E a educação não é o ensino e aprendizagem que a gente tem na mente. O ensino e aprendizado é competência da unidade escolar, dos professores que estão habilitados para essa função. Os professores não estão habilitados para serem pais de nossos filhos. Eles são professores. Então, os pais dos nossos filhos somos nós. Então, o que nós temos que fazer? Educar nossos filhos, levando em conta a questão do caráter. E sempre na sintonia com o Evangelho de Jesus. É fazer as coisas que nós ouvimos do Pai, né? É isso que Jesus está falando com a gente. Então, é isso que nós temos que fazer com nossos filhos, educá-los na questão das responsabilidades, de ser gentis, na questão do caráter, de ser bondosos, amorosos. É isso que nós temos que desenvolver no coração de nossos filhos. Como nós sabemos, a reencarnação se efetiva mais ou menos entre 7 e 8 anos da criança. Então, é nesse período que nós estamos formando esse espírito. E às vezes esse espírito tem experiências trágicas em outras encarnações, ou já faz muito tempo que ele não reencarna. Então, muitas vezes ele vem com os resquícios da maldade, da perversidade da época em que ele viveu, 100, 200, 500 anos, 1000 anos atrás. Então, cabe ao pai hoje, à mãe,
a conduzir pela mão esse filho. Educar os filhos não é deixar os filhos com a babá, não é deixar os filhos com a televisão, é ajudar os filhos nessa construção. Então a gente tem que parar de terceirizar a educação dos nossos filhos. E se nós somos pessoas más em nossas condutas, queremos ser espertos, queremos pegar o que é do outro, o nosso filho também vai aprender isso. A não ser que o espírito que esteja encarnado ali naquele corpinho seja já um espírito que esteja avançado. Então, ele não vai se contaminar tão facilmente com os nossos equívocos. Então, é muito importante nós sempre pautarmos a nossa conduta de acordo com os ensinos de Jesus. O que eu estou fazendo, eu gostaria que fizessem comigo? Então, se a gente consegue responder essa pergunta, sim, eu gostaria que fizessem comigo. Então, provavelmente nós estamos numa conduta mais ou menos de acordo com o Evangelho de Jesus. Então, é isso que nós temos que trabalhar. Porque às vezes o pai, por a criança fazer muita birra, às vezes se joga no chão, a gente não tem paciência, e o que que a gente faz? Compra um brinquedo. Aí faz birra de novo, compra um celular. Então a gente vai dando presente para birra. Ou seja, toda vez que a criança fizer birra, ela sabe que vai ganhar um presente. Então, a gente vai distorcendo os valores da educação. O pai e a mãe trabalham fora, por exemplo, ou o pai somente trabalha fora, ou só a mãe. Aí, de vez de chegar em casa, a gente sabe que quem trabalha e cuida da casa tem muita tarefa, né? Chega em casa, tem a casa para limpar, lavar louças, fazer comida, né? Mas a gente não pode esquecer dos nossos filhos, né? A amparar os nossos filhos, porque eles ainda são pequenininhos, eles precisam desse amparo, desse acolhimento, da educação mesmo, de estar presente. Então é importante dedicarmos esse tempo aos nossos filhos. Não é deixar o filho para lá e largar, não, né? Precisamos educar nossos filhos, porque se a gente não educa, o pica-pau vai educar, né? E a gente sabe que o pica-pau é malandro, então a gente vai ensinar os nossos filhos a ser maus. E a mesma coisa quando o filho chega em casa, foi para a escola, aí chega em casa ali com uma moedinha que ele não tinha quando saiu. Como que ele conseguiu essa moeda? Como que ele conseguiu essa lapiseira, essa caneta? Então temos que estar atento. O pai quando cuida e a mãe quando cuida, se a criança chegou com uma moedinha, por que que você acha? O coleguinha me deu. Será que realmente o coleguinha deu? Chegou com um brinquedinho caro, não é barato ter aquele brinquedo. Foi um coleguinha que deu? Será que foi? Então é interessante o pai ir lá na escola, conversar com o coleguinha, conversar com o professor, saber direitinho o que está acontecendo. E não aceitar a desculpa do filho, porque daqui a pouco ele vai vir com a bicicleta, daqui a pouco ele chega com uma moto. Tudo bem, alguém deve ter dado a bicicleta, alguém deve ter dado a moto. Será que as coisas funcionam assim? Vem com o celular. Então, meus amigos, nós temos que estar sempre atentos na educação dos nossos filhos, perceber tudo o que está acontecendo. Mesmo que o coleguinha deu um brinquedo, mesmo que o coleguinha deu uma caneta, nós temos que ir atrás, saber se isso é verdade. E isso é formação de caráter. O próprio Evangelho, Jesus já diz, é nas pequenas coisas que se cai nas grandes. Então, se as nossas virtudes começam desde pequenininha, vai aumentando, né? Seremos pessoas virtuosas.
Mas se na malandragem a gente vai ali para cá, para colar, dali a pouco nós estamos sendo grandes malandros, né? Então, meus amigos, busquemos centralizar nossa conduta no Evangelho de Jesus, busquemos educar nossos filhos com muita dedicação. Nos momentos que nós tivermos a possibilidade de estar com eles, vamos educá-los. Não é com palavrões, com xingamentos, que o quarteirão inteiro escuta. Não é desse jeito que a gente educa um filho. Você imagina uma pessoa do meu tamanho gritando com uma pessoa de 2 anos, de 3 anos, né? É contraditório, né? Então, assim, nós queremos ganhar pelo grito. E aí a gente vai mostrando para os nossos filhos que é só pelos gritos que se ganha. E ele vai aprender a fazer isso. Começa com o cachorrinho, depois começa com o irmãozinho mais novo e assim vai. Nós vamos criando um homem ou uma mulher agressiva, bruta dentro da sociedade. Não sabe ser cortês, gentil, não sabe viver o Evangelho de Jesus. Meus amigos, falei demais. Vamos agora, nesse instante, encerrar nossa conversa, nos preparando para a prece. Amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer o conhecimento de hoje, queremos agradecer aos bons espíritos por sempre estar conosco, em nome de Jesus, nos fortalecendo, nos educando na senda redentora. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.